A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 287 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e a nossa porção diária de hoje vai se encontrar do capítulo de número 7 até o capítulo de número 8. Amém? Separe um tempo nesse teu dia, faça essa leitura com calma, com paciência. Se você gosta, faça anotações, marcações. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 8, os versos 34 ao verso 37. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa do Evangelho, ou por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que daria uma pessoa em troca da sua alma? Amém? Bom, o Evangelho de Marcos, como nós vimos, é o evangelho mais dinâmico. Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, ele é retratado ensinando um pouco menos e operando mais. Então Jesus cura mais, ele expulsa mais demônios no Evangelho de Marcos do que nos demais, né? Porque Marcos quer mostrar um Cristo disposto a servir. No capítulo 7, nós iniciamos com Jesus sendo questionado pelos mestres da lei, pelos fariseus e pelos escribas a respeito das tradições que os discípulos não guardavam. Entre elas, as principais eram as tradições de lavar os pés, de lavar as mãos, de limpar ali a mesa, a cama, principalmente quando você vinha da rua, do mercado, né? E então Jesus vai ensinar aqui algo muito importante, algo muito interessante. E ele vai falar que este povo era o povo que Isaías tinha profetizado, um povo que honrava a Deus com a boca, mas que o coração estava longe do Senhor. Ou seja, através de palavras, eles pareciam louvar, honrar e servir a Deus, mas os seus sentimentos, as suas motivações, as suas intenções não eram boas, não eram puras e não eram justas. E então Jesus, lá no verso 7, diz assim: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Então eles estavam dizendo, Jesus estava dizendo para eles, que o que eles estavam obedecendo não era mandamento de Deus, e sim preceitos humanos, e sim uma doutrina ensinada pelos homens, né? E isso é muito importante para nós hoje, porque muitas das vezes, com tantas organizações religiosas, com tantas igrejas, tantas denominações, a maioria das vezes nós acabamos nos pegando no erro de estar mais preocupado em guardar os preceitos e as normas de uma igreja do que em guardar os preceitos e as normas da palavra de Deus, né? E então Jesus dá um exemplo, que Moisés mandou eles honrarem o pai e a mãe, e eles não faziam isso, porque eles diziam que se eles honrassem o pai e a mãe com ajuda financeira, eles estariam desonrando a Deus, porque eles pegavam a ajuda do pai e da mãe e davam como oferta e dízimo na casa de Deus, né? Que era o Corbã, oferta ao Senhor. E Jesus queria dizer que eles deveriam tirar a parte da oferta do dízimo e a parte do pai e da mãe não deveria ser envolvido com o dízimo, que é outra coisa completamente diferente. Então, nisto, eles provavam que eles honravam a Jesus, ou melhor, a Deus, somente com a boca, mas o coração tinha intenções completamente perversas.
E então Jesus vai nos dar um ensinamento muito importante. Guarde isso na sua cabeça. Olha o que diz aqui Marcos 7, versos 18. E Jesus lhe disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Jesus disse tudo. Qualquer tipo de alimento, ao entrar numa pessoa, não a torna impura. Por quê? Olha o que ele disse. Porque não entra no coração, mas no estômago, e depois é eliminado. Ou seja, qualquer tipo de alimento, segundo Jesus, qualquer tipo de alimento. Ah, mas comer um porco é pecado. Não, não é pecado. Aqui Jesus está deixando bem claro, né? Qualquer alimento, quando entra na boca da pessoa, esse alimento não vai para o coração, ele não vai para o pensamento, certo? O alimento vai para o intestino, vai para o estômago, e ali o intestino vai fazer todo o seu trabalho, e depois esse alimento, depois de ser retirado dele a vitamina, tudo que o seu corpo precisa, ele vai ser jogado fora, né? Agora, o que realmente contamina o homem é aquilo que sobe para o coração, e aquilo que sobe para a mente, ou seja, aquilo que nós ouvimos, vemos e falamos, certo? E assim, olha o que diz, e assim Jesus considerou puro todos os alimentos, certo? Não existe um alimento impuro, não existe um alimento que seja pecado você consumir, muito pelo contrário. Se você orar, se você consagrar e agradecer a Deus, todos os alimentos são puros. É o que sai da pessoa, segundo Jesus, que a torna impura, ou seja, o que ela fala, o que ela pronuncia. Depois nós vemos uma mulher, Cirofenícia, né, que nós já até falamos sobre ela, e essa mulher demonstra uma grande fé, porque ela tinha uma filha possessa de um espírito imundo, e Jesus compara ela com uma cachorrinha de uma casa onde os principais eram os filhos. E Jesus perguntou se era honesto ajudar a cachorrinha, e ela disse que realmente não era, mas a cachorrinha comeria das migalhas. E Jesus gostou das palavras que aquela mulher disse, e ele disse: por causa da sua palavra você pode ir, que o demônio já saiu da sua filha. Ou seja, a fé dessa mulher é uma fé surpreendente. Depois Jesus vai curar um homem surdo e gago, né? E esse homem, ao ser curado, as pessoas que estão ao redor começam a ficar maravilhadas, porque Jesus estava fazendo coisas que os fariseus e os escribas não podiam fazer. E Jesus então começou a ser louvado, a ser admirado pelas pessoas por causa das curas e dos milagres. No capítulo 8 nós temos Jesus operando a segunda multiplicação de pães e peixes. E aqui são 7 pães e alguns peixinhos, né? Aqui os discípulos vão recolher 7 cestos. E tudo isso era uma preparação para o ensino de Jesus. Logo em seguida, Jesus é questionado sobre um sinal. As pessoas pedem um sinal. E Jesus, o que é interessante, me chamou muita atenção, é o verso 12 do capítulo 8. Porque olha o que diz. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Jesus, ele ficou decepcionado com aquela geração, porque era uma geração completamente incrédula. Jesus, ele pode se admirar de uma geração ao passo que essa geração crê nele. Mas Jesus se decepciona com a geração ao passo que ela duvida dele. O que Jesus espera de nós é apenas que nós creiamos. Não temos necessidade de ficar pedindo sinais para Jesus. Ah, Senhor, se Tu és o Filho de Deus, faça isso. Senhor, se Tu és comigo, faça aquilo. Jesus não precisa provar nada para nós. Somos nós que temos que provar fidelidade ao Senhor. Então, logo em seguida, Jesus, revoltado com essa declaração aí dos mestres da lei, ele diz para os discípulos não se encherem do fermento do fariseu e não deixarem que essa doutrina, que esse ensinamento entrasse nos seus corações,
Mas os discípulos não tinham compreendido. E eles achavam que Jesus estava falando para eles pelo fato deles não terem trazido pão, pelo fato deles não estarem preparados para aquela viagem. E Jesus então questiona eles e fala para eles: será que vocês não entenderam ainda que eu não estou falando deste pão terreno, que eu não estou falando de vocês não terem trazido pão? Vocês não olharam o que eu fiz na primeira multiplicação, que eu não preciso de pães para poder alimentar a multidão? Se eu quiser, eu faço o Pai chover pão dos céus. Vocês não viram o que eu fiz agora na segunda multiplicação? Que novamente vocês não tinham pão e eu multipliquei o pão. Ou seja, Jesus estava dizendo: a nossa necessidade não é física, a nossa necessidade é espiritual. O nosso problema não é físico. Nós não temos problema de falta de pão. Nós temos problema de uma falsa doutrina introduzida no meio dos homens. Hoje não é diferente. Os nossos maiores problemas não são materiais, não são financeiros e não são físicos, porque o pão de cada dia Jesus pode prover. O nosso trabalho, Jesus pode abrir uma porta. A cura, Jesus pode prover uma enfermidade. Mas uma falsa doutrina que entra no meu coração, que entra no seu coração, quem vai poder tirá-la? Bom, logo em seguida, Jesus entra em Betsaida e ali Jesus cura um cego. Esse cego, Jesus passa algo sobre os olhos dele e ele vê as coisas como um vulto. E Jesus depois volta a orar por ele e ele passa a enxergar tudo novamente. Observa como em Marcos Jesus opera muitos sinais, um atrás do outro, muitas curas, muitos milagres. E depois, lá em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os discípulos quem as outras pessoas, preste bem atenção, quem as outras pessoas estão dizendo quem ele é. Não é os discípulos, são as outras pessoas. Então os discípulos disseram para Jesus: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias e outros dizem que o Senhor é um profeta. Ou seja, as multidões não tinham certeza de quem era Jesus, mas os discípulos precisavam ter. Então Jesus faz uma segunda pergunta e diz: e vocês? O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Logo em seguida, Jesus começa a dizer que ele precisava morrer para poder salvar a humanidade. E Pedro, que agora tinha sido cheio do Espírito, agora vai ser possuído por um espírito maligno que vai tentar impedir Jesus de morrer para a cruz. Nós temos um ensinamento muito profundo aqui. Não devemos nos gabar pelo fato de Deus nos usar para revelar Jesus às pessoas. Porque ao mesmo passo, se nós não cuidarmos de nós mesmos, se Deus está nos usando aqui agora e nós não nos cuidarmos, amanhã o diabo pode estar usando a nossa boca. E quantas pessoas não têm sido num dia instrumentos de Deus e no outro dia instrumentos de Satanás, por não tomarem cuidado, Então Jesus vai lançar aqui um convite, uma proposta. E isso não é para todos, é o nosso devocional de hoje. Então Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Observa que Jesus está condicionando a pessoa a segui-lo. Observa que Jesus está condicionando a pessoa a levar a sua cruz e a se salvar. Ninguém, preste bem atenção, o primeiro detalhe desse devocional, ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Jesus disse: se alguém quer vir após mim. Nós temos o grande costume de querer forçar a pessoa a se converter, de querer forçar a pessoa a ir para a igreja, de querer forçar a pessoa a seguir a Jesus. Essa pessoa, às vezes, pela nossa insistência, ela pode até ir à igreja, ela pode até se batizar, ela pode passar a vida dela inteira dentro da igreja. Mas, se não houver uma entrega e uma renúncia, essa pessoa nunca será salva, porque nós obrigamos ela a virar uma religiosa, mas ela não quis fazer aquilo. Então Jesus primeiro condiciona: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Nem todos devem seguir a Jesus, porque seguir a Jesus deve ser opcional, certo? Seguir a Jesus tem exigência. Qual é a exigência de seguir a Jesus? Tomar a cruz e negar-se a si mesmo. Quem segue a Jesus tem que estar ciente de que ele tem uma cruz para levar. Ele tem que abandonar a sua vida material e terrena, pecaminosa, e tem que agora se apegar a uma vida de salvação, de santidade e às vezes até de sofrimento. Segunda coisa que nós temos que aprender aqui: não são todos que estão aptos para a salvação. Por quê? Olha o que Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. A salvação da alma, assim como seguir a Jesus, é opcional. A pessoa tem que desejar a sua alma salva, porque salvar a alma exige perder essa vida de pecado. Quem não está disposto a perder a vida de pecado não pode salvar a sua alma. A terceira coisa que nós devemos prestar atenção aqui está lá no verso 36. Olha o que Jesus disse: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pessoa que segue Jesus, ela tem que entender uma coisa: ou ela ganha o mundo, ou ela ganha a sua alma. Ou ela conquista tudo o que ela quer, ou ela conquista a sua alma. Pastor, eu não posso ser próspero, não posso ser abundante. Não, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma pessoa que busca saciedade, satisfação nas coisas do mundo. Se ela tiver a Cristo, mas ela não tiver todas as coisas que ela deseja, ela vai estar infeliz. Essa pessoa está perdendo a sua alma. Mas existem aqueles que eles têm a Cristo, e Cristo é tudo para eles. Se eles tiverem casa, carro e outras coisas, ele vai estar satisfeito. Mas se ele não tiver, ele vai continuar satisfeito, porque ele tem a Cristo, certo? Mas outras pessoas, quando perdem o mundo, a casa, o carro e todas as outras coisas, eles começam a entrar em desespero, abandonam a Cristo para correr atrás dessas coisas. Esse perdeu a sua alma. E depois Jesus lança uma nova pergunta. Ele diz: que daria uma pessoa em troca da sua alma? Será que alguém tem alguma coisa para trocar pela sua salvação? Será que temos algo de tão grande valor para trocar em troca da nossa alma? O nosso carro, a nossa casa, os nossos filhos, as nossas finanças? Será que alguma das coisas que nós possuímos pode comprar a nossa alma? E a resposta é não. Nada pode comprar a nossa alma. A nossa alma foi comprado com preço de sangue, e um sangue puro, um sangue vertido no Calvário. Amém? Se alguém quiser vir até Jesus, se alguém quiser salvar a sua alma, se alguém puder comprar a sua alma, que compre. Lembre dessas perguntas. Seguir a Jesus é opcional, não é obrigatório, porque quem desejar segui-lo tem que abandonar muitas coisas. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos, e eu quero orar por você. Lembre-se, quem segue a Jesus perde muitas coisas, mas não perde a sua alma. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, te agradecer por essa grande oportunidade e queremos te pedir que o Senhor venha trabalhar poderosamente sobre as nossas vidas. Precisamos tanto do Senhor, necessitamos tanto da tua graça, da tua comunhão e da tua providência. Senhor, que nesta manhã o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer e nos capacitar a cada dia. Seja conosco, Pai, nos dando força, ânimo e alegria. Senhor, realmente nem todos podem segui-lo, nem todos podem desejar a salvação, porque nem todos estão dispostos a abandonar o mundo para ganhar a sua alma. Nem todos conseguem entender que o único preço que é possível comprar a nossa alma é o teu sangue. Senhor, que nós, nessa manhã, consigamos abrir o coração, nos afastarmos do fermento do fariseu e nos aproximarmos da sua palavra. Que nessa manhã nós possamos confiar em ti, de que o Senhor é o único que pode nos salvar. Estende as suas mãos sobre nós
e nos abençoa, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like no vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Amém? Assim você vai poder nos acompanhar todos os dias. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.